Olá, eu sou Mariana Gaia, sou psicóloga e estamos aqui no nosso 4º episódio, que hoje será muito especial, pois eu estou recebendo uma pessoa que eu admiro demais, não só profissionalmente, mas pessoalmente falando. É uma pessoa muito coerente nas suas escolhas e que vive de fato tudo aquilo que prega, tudo aquilo que orienta os seus pacientes. Eu estou falando de Moema Ferro, nutricionista, uma amiga querida que há tempos eu não via e que estou tendo a honra de receber aqui para a gente falar sobre um tema muito importante, a influência da alimentação no processo de envelhecimento. A Moema vai nos orientar e vai esclarecer alguns pontos muito interessantes para que a gente observe as nossas escolhas atuais e para que a gente possa, claro, tornar mais coerente essas escolhas frente ao futuro que a gente deseja viver. Moema, muito obrigada por ter aceito o convite e muito obrigada pela sua generosidade de vir partilhar todo o seu conhecimento, que é extremamente extenso. Nem tanto assim, mas eu agradeço imensamente assim, o convite, né? E você também admiro demais e eu acho que a gente tem muita coisa que pode partilhar e agregar, né? E ajudar quem está ouvindo aqui a gente. Exatamente, exatamente. Gente, isso é um tema muito interessante. A Sociedade Brasileira de Gerontologia e de Geriatria, ela afirma que 60%, né, daquilo que vai influenciar, dos fatores que irão influenciar como nós vamos envelhecer, se dá através das nossas escolhas ao longo da vida. E boa parte desses 60% diz respeito à alimentação. Como é que você observa, Moema, essa influência e como é que você hoje observa dentro da sua prática clínica, né, principalmente, como esses pacientes estão chegando e como essas pessoas estão se preocupando ou não com essas escolhas? Ou não. Bom, assim, eu queria até trazer alguma coisa mais ampla, né, apesar de as pessoas esperarem muito, qual é o alimento anti-envelhecimento número 1 aqui, que você vai falar, o segundo e o terceiro. E, na realidade, eu queria tentar abrir mais esse leque, né, de possibilidades, que o envelhecimento, como tudo na vida, sim, é algo que é complexo, né, complexo e depende de muitos fatores, né. Mas, antes de tudo, eu acho que, para a gente iniciar, é até falar o que é esse envelhecimento no ser humano, né. A gente acha que, por que a pessoa envelhece? Só por causa do tempo cronológico? Infelizmente, até hoje, não se descobriu no corpo humano nada que justificasse o envelhecimento. Não tem uma enzima que acontece isso ou com aquela proteína, se a gente evitar aquela reação química através disso, vai parar o envelhecimento. Até hoje, os cientistas fizeram de tudo que você imaginar, né? A começar pelo Projeto Genoma, que foi um grande investimento, né, bilionário, para chegar a uma conclusão que, os genes não são a solução de tudo, né? Sim. Inclusive do envelhecimento. Então, até hoje, a gente não tem nada que justifique o envelhecimento. E aí são múltiplos fatores, né? Múltiplos fatores do envelhecimento. Como você falou, a genética tem um impacto, mas as escolhas que você faz dia a dia, ela acaba que supera a genética, né? Sim. E justamente depois desse projeto Genoma, lá nos anos, final dos 99 para 2000, que eles fizeram um grande mapeamento de todos os genes que compõem o corpo humano. E, para decepção de todos, foi que não justifica, porque existe algo além da genética, que é justamente o termo que também é muito conhecido, que é a epigenética, estar além da genética, né? E esses fatores, né, que levam em consideração os seus genes, esses genes que você herdou do seu pai e da sua mãe, esses você não altera por nada, né? Você nasceu com ele, você morre com ele. A matriz, ela é fixa, sim, mas existem os receptores que a gente pode estar modulando a partir do ambiente que a gente escolhe viver. E este ambiente são as relações que você faz todos os dias com os alimentos, com o seu hábito de estilo de vida, né, sobre o seu sono. Então, dentro da nossa perspectiva mais nutricional e mais de prevenção, existem uns pilares que a gente precisa respeitar, porque é quase como se fossem umas leis universais, né? E a gente precisa considerar esses fatores, entendendo que a gente não precisa, já que a genética não tem nada, não tem peso nenhum, não, também não é assim. Sim. Sabe aquela pessoa que você vê, faz tudo errado e a saúde até que é boazinha? É por causa da genética também, né? Então, a gente não pode também desconsiderar a genética quando são fatores que se complementam. Sim. Só que, já que eu não posso mudar a genética, eu vou investir
aonde eu posso mudar. Eu acho isso muito interessante, porque eu tenho observado as pessoas com essa tendência de buscar cada vez mais tecnologias, inclusive, que possam reverter não é, esse processo de envelhecimento. E focam muito, inclusive, muitas vezes numa imagem que não traduz esse processo natural da vida, que é o envelhecimento. Mas não necessariamente tem pensado efetivamente quais são essas escolhas que têm feito com que esse envelhecimento ele seja ativo e saudável. Porque é o que você disse, ninguém pode fugir desse processo, né? Estamos todos, enquanto vivos, estamos todos envelhecendo, desde que nascemos, né? Então, é muito importante que a gente observe que é de dentro para fora que acontece esse processo, né? Então a gente precisa focar no que pode mudar, que é justamente nessa epigenética, né? Não nos fatores genéticos, que é a matriz, a gente não pode mexer nisso. Eu acho que as pessoas têm buscado cada vez mais métodos e orientações muito rápidas, muito instantâneas, né? O que é que eu posso seguir, o que é que eu posso fazer, como você disse no início? Quais são os alimentos que fazem melhor, quais são os alimentos que eu posso consumir? E acho que isso é muito reflexo de como nossa sociedade tem funcionado, essa busca por soluções instantâneas. E, no fundo, esse tal envelhecimento saudável e ativo é fruto de uma construção, né? É fruto exatamente da soma dessas escolhas, da soma dessas decisões que a gente toma diariamente. E eu diria que não só sobre aquilo que a gente consome e se alimenta, mas das relações que a gente tem, dos projetos que a gente faz, da relação que a gente mantém com o nosso trabalho. Então, é realmente um processo multifatorial e que, como você disse, a gente deve prestar atenção naquilo que a gente pode fazer e quais são essas escolhas que a gente pode fazer diariamente. Como a gente comentou anteriormente, eu acho que é muito interessante a gente pensar que esse sujeito está inserido num contexto social que também deve ser observado. Então, quando a gente fala de escolha, é preciso fazer esse recorte e a gente precisa falar que essas escolhas, elas são dentro daquilo que é possível, ou seja, que muitas vezes são fruto de um privilégio alcançado desse sujeito, né? Se a gente for realmente estudar e ver os dados, ver os números, nós temos aqui uma realidade muito cruel, inclusive de pessoas que vivem em insegurança alimentar. Então, não tem como a gente falar em envelhecimento ativo e saudável para pessoas que hoje sequer não têm, né, a segurança e a certeza. Exatamente. Não, isso é uma conversa bem seletiva, né? Quando, como você falou, a gente não tem segurança, a gente não tem alimentação qualificada, nem para quem pode e muito menos para quem não pode pagar. Sim. Mas essa questão do envelhecer saudável é meio relativo, né? É como se fosse algo de um prisma. Se você falar de envelhecimento saudável com uma pessoa, ela vai entender de um jeito, e outra ela vai entender de outro jeito, porque não basta viver 100 anos, né? Sim. Tem que não colocar só mais anos na vida, mas de repente colocar mais vida nos anos vividos, né? Então, você viver 100 anos em cima de uma cama, na dependência, com a degeneração que já aconteceu em todos os níveis, de forma tão acelerada e acentuada, fica aqui uma pergunta, uma reflexão: vale a pena viver tanto assim? Né? Acho que não. Mas o envelhecer saudável não é a pessoa enxergar uma pessoa que fez todos os procedimentos, todas as tecnologias que existem para isso, todas as toxinas botulínicas que preenche de A a Z, e achar que estou envelhecendo saudável. Uma vez uma paciente disse, não, porque a minha dermato disse que eu tenho uma expressão deprimida por causa das minhas rugas. E aí, se eu colocar a toxina, eu vou ficar com uma expressão mais feliz. Aí eu disse, olha, mas a expressão do seu rosto é a expressão da verdade que acontece de dentro para fora. E aí, se você vai alterar, colocar uma máscara, de repente, é que nem você colocar uma máscara, né? Você está super triste, mas você colocou uma máscara com um sorriso assim. Então, você vai se auto-enganar, né? De certa forma. Eu acho meio superficial a gente entender o envelhecimento como com essa visão tão reducionista que se tem mais rugas ou menos rugas. De fato, um envelhecimento científico precisa ser medido de alguma forma, né? Os sinais do corpo, ele acaba denunciando o grau de envelhecimento. Por exemplo, cabelo branco não é normal. Infelizmente, apesar de ser comum, né? Que eu tenho uma prima, que ela é minha afilhada desde os 18 anos, que ela tem cabelo branco, né? E diz, porque é da qualidade da pessoa. O cabelo branco é um sintoma de que alguma disfunção ocorre de dentro para fora, em qualquer idade, né? E a gente acaba, mas eu vou pintar meu cabelo,
eu faço isso. Então, eu já mascarei um sinal de envelhecimento que ele está querendo dizer alguma coisa. Não é só esteticamente uma forma de você enxergar a pessoa, né? Mas é um sintoma de que algo está acontecendo. Sim. A ruga realmente vai depender da qualidade de pele. Por isso que você tem que literalmente se conhecer para saber o que melhor vai lhe atender para a sua qualidade. Né? Então, assim, o envelhecimento é algo que, ele vai acontecer, mas a gente precisa escolher de como quer envelhecer. Sim. E na perspectiva Ayurveda, né, que eu sou aluna dessa escola e eu vejo que muito hoje eu acabo estudando muito, assim, os médicos mais modernos, né, os médicos que mais estudam, assim, na ponta sobre envelhecimento de forma mais acessível, digamos assim, que eles falam que é o ápice do conhecimento sobre envelhecimento, que é David Sinclair, Rhonda Patrick. Então, eles acabam falando como é que o envelhecimento acontece e o que fazer para evitá-lo, né? E se a gente for ler os textos clássicos ayurvédicos, vai ver que isso já é muito dito e claro, com uma outra forma de falar, né? Mas de que integra junto com tudo que eles estão considerando hoje. A gente fala muito, na ciência, o que é aceito e a única forma que é aceita de forma de medir o envelhecimento é através de uma avaliação um fragmento de RNA, que chama o tamanho dos telômeros. Telômero é como se fosse um cordãozinho que todo mundo nasce com ele, com tamanho X, e ao longo da vida você vai queimando esse telômero através da telomerase que ocorre, e aí você vai diminuindo, encurtando seu tempo de vida. Se você fuma, bebe, dorme muito mal, não sabe nem respirar e vive estressado, você está acelerando, né, esse encurtamento. Sim. E, portanto, a sua vida está mais perto de acabar. Só que hoje a gente sabe que isso não é tão simples assim. Mas até agora é a única forma de que pode medir o envelhecimento. E aí é onde vem uma outra contrapartida, que não basta só expor o problema, precisa se pensar na solução, né? E aí tem estudos mais assim voltados para esses epidemiológicos, né? Que a gente pode imaginar como os povos de algumas regiões aleatórias do planeta, por que eles vivem mais, né? Que são conhecidas como as zonas azuis, as blue zones. E são regiões aleatórias, e a única coisa que comunica mais essas regiões, que é uma região em Okinawa, lá no Japão, outra na Itália, outra na América, e aí vai vendo o que é que eles têm tanto em comum. É o ar puro e o gerenciamento do estresse, a cidade que é acidentalizada demais, e eles acabam se movimentando mais, e alimentação, né? Que é o tripé, que na verdade existe mais uma forma, que existe alguns pilares que, como eu falei, são leis universais que precisam ser seguidas para que a gente possa plantar e cultivar uma longevidade verdadeiramente saudável, né? Porque o saudável hoje em dia também está meio turvo, né? Sim. A pessoa acha que está magro e musculoso é saudável. E a pessoa que está ali num corpo nem está tão ok não está saudável. E isso não é um parâmetro. Isso não é um parâmetro absoluto. Sim. É claro que o peso em si é um indicador, como eu falei, o cabelo branco, o status da pele, podem ser indicadores de como está ocorrendo este tipo de envelhecimento, né? E a gente não pode também anular os outros. Nem a genética, que a pessoa tem uma ancestralidade ali envolvida e que isso não muda e para alguns vai favorecer e para outros nem tanto. Sim. Mas o que é que eu falei que a gente pode investir? E tudo isso que eu falei, né, os cientistas europeus, eles chamam de exposoma. É um ambiente que você se expõe diariamente, né? É um ambiente tóxico, são relações tóxicas, é uma alimentação tóxica, é um sono que você não repara essas toxinas, e o que acontece é que naturalmente você vai encurtar o tempo de vida. Isso é muito interessante porque eu acho que nós estamos numa sociedade que busca, a qualquer custo, evitar o sintoma. Na verdade, encobrir o sintoma, né? Fazer com que esse sintoma desapareça, sem investigar essas causas, sem investigar essas razões. Exatamente como uma espécie de fuga para assumir a responsabilidade por essas escolhas e também pelas consequências dessas escolhas. Então, a gente observa muito esse tratamento de fora, né? Ou seja, sobre essa estética, sobre esse olhar mais estético mesmo desse corpo mais envelhecido,
envelhecido, como é que a gente pode, de alguma maneira, demonstrar que eu tenho menos idade do que eu de fato tenho, né? E eu fico pensando, Moema, a quem isso importa? Né? De que maneira a gente vai parecer... Porque a nossa imagem mais jovem traria mais credibilidade? Ou seja, por que a gente não encara esse processo de envelhecimento como algo de fato natural da nossa vida, né? Está para todos nós, desde o momento que nascemos nós estamos envelhecendo, e eu acho que quando a gente nega o processo de envelhecimento, de algum modo também a gente nega a nossa história, a nossa trajetória, né? E um sujeito que está disposto a negar a sua própria trajetória, né? Dificilmente vai ser feliz. Exatamente. O que é que esse sujeito valoriza, né? Se ele não valoriza cada marca do rosto dele, nós não estamos fazendo aqui uma apologia, né? A uma imagem que não lhe seja agradável. Eu acho que cada um deve buscar, de fato, uma imagem que lhe pareça mais agradável. Habitar o corpo que a gente habita deve sim ser algo positivo, deve sim nos gerar a sensação de bem-estar. Mas nós estamos alterando as nossas prioridades. Nossas prioridades têm sido muito mais materiais. E é justamente o oposto do que a Ayurveda prega, né? Esse olhar mais natural, mais humano, mais respeitoso com aquilo que é natural do nosso corpo. E conseguir realmente avaliar se o corpo está jovem ou não. E não é pela textura do rosto, ou pelo cabelo, né, só isso, mas existe algo na medicina moderna que é bem recente isso, que eles chamam de relógio epigenético, que é justamente não contar tanto com a genética, né, com as coisas que estão além da genética. Então, o relógio epigenético é uma forma de você conseguir separar o relógio cronológico, que é o que você não muda. Se você tem 30 anos, é 30 anos que você tem, você não pode mudar. E o relógio biológico. Então, você pode ter 30 anos e uma idade biológica de 40 anos. Mas você pode ter 30 anos e uma idade biológica de 40 anos, de 20 anos. Aí você estende isso para cada órgão. Será que o meu pulmão está como uma pessoa de 30 anos ou como uma pessoa de 25 anos? Né? Sendo que eu tenho 30. E aí, aí onde está o brilho de todos essa galera que está estudando sobre como evitar ou minimizar ou inverter. Quando a gente fala em inverter o envelhecimento, a pessoa fala, uau, é algo assim, né, impossível, né? E só que eles estão a fundo nisso, eles continuam a fundo nisso, porque teve uns estudos mais rasos sobre isso nessas regiões, onde eles conseguiram perceber a inversão do telômero, o crescimento do telômero em pessoas que mudaram totalmente para melhor o estilo de vida. E aí conseguiram ver que até existiu não só a parada de encurtar o telômero, quanto o alongamento desses telômeros, ou seja, como se a pessoa estivesse vivendo mais. Por isso que lá em Okinawa, as mulheres engravidam com 60 anos, homem fácil de até 100 anos, e assim eles conseguem ter uma medida do que é longevidade de verdade. E aí você medir estes órgãos dessa forma, né? Então, uma pessoa que é jovem é que tem uma pessoa com idade biológica um pouco abaixo do que ela realmente tem. Ninguém está falando em dizer, vou fingir. Eu tenho uma avó que ela faleceu com quase 100 anos, né? Mas ela nunca chegava nos 80 anos. Nunca chegava nos 80 anos. Porque mudaram a idade do meu, né, do certificado de nascimento, do certidão de nascimento. Então, aquela data que ela nasceu em 1917, não tem como mudar. Ela mudou pra gente, né? Mas não tem como mudar. E aí ela foi envelhecendo e tal, e queria mudar a idade cronológica, né? Isso é impossível, mas o biológico, sim, é possível. E existe algo mais recente ainda, que ainda não está finalizado, né, que são os cientistas japoneses, que eles chamam os fatores de Yamanaka. E Yamanaka é um dos japoneses, foram ele mais 2, que eles conseguiram mapear 4 desses genes que pode induzir, para não falar de forma tão técnica, né, pode reverter esse processo de metilação do DNA, que vai resumir em um rejuvenescimento. Sim. Né? É claro que isso não está finalizado ainda, mas eu acho que muito em breve, com a velocidade que está, daqui a pouco vai estar vendendo isso em farmácia. Exatamente, com o interesse mercadológico dessa descoberta, né? Isso será certamente, rapidamente nós teremos os novos resultados. Mas algo interessante que eu acho que disso que você citou, é exatamente a gente perceber que nunca é tarde para a gente fazer novas escolhas, que exatamente pela expectativa de vida estar aumentando, se uma pessoa decide mudar de estilo de vida aos 60, será muito bem-vinda. Aos 70, será muito bem-vindo, porque se a gente pensa que nós estamos vivendo até os 80, até os 90, nós já ainda teremos anos com melhor qualidade de vida. Com certeza. E fazendo essa espécie de recuperação mesmo, fazendo essa espécie de
eu diria até que uma certa reparação daquilo que se vivia, né? É que nem uma pessoa que para de fumar, né? É melhor parar hoje do que, eu já não tenho tempo mesmo de me desintoxicar, não paro. Então, se você pensar assim, vai ser pior. É claro que começar aos 24 é melhor, mas você pode começar aos 50, aos 70, pode começar aos 90, se você estiver vivo e disposto a querer uma vida melhor, né? Como eu falei, de colocar mais vida aos anos que você está ali vivendo, né? Exato. Fazer jus ali para que você faça alguma coisa legal, para que você, né, enfim, viva feliz. Sim, eu costumo gerar essa reflexão, inclusive nos meus clientes, assim, de pensar, né, as pessoas que têm muito medo de morrer, né, o que é que gera esse tal medo de morrer, né, fora o mistério que a própria morte mas eu costumo refletir sempre sobre esse medo daquilo que parece que a pessoa tem tanta consciência de que não vive em plenitude, de que não vive da melhor forma. Está devendo, né? Que ela tem medo do tempo acabar. E não dá tempo exatamente de fazer esse processo de reparação, ou de recuperação, ou de uma nova vivência mesmo, né? Assim, de se propor uma nova vivência. Então, a gente quando tem medo, certamente a gente tem sofrido uma ameaça, seja uma ameaça real ou uma ameaça psíquica, né? Uma ameaça ilusória. Então, às vezes... Normalmente é uma ameaça ilusória, né? 90% dos casos. Exatamente. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso, né? Assim, de onde vem esse medo? É de não dar tempo, né? Mas será que eu realmente não tenho tempo? Ou será que a minha prioridade não tem sido essa? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que a qualquer momento que o sujeito decide mudar, ele precisa e pode, sim, buscar profissionais que o acompanhem, que o auxiliem e que determinem junto dele qual seria essa caminhada a partir de agora. É um clichê, né? Que é uma coisa tão batida, mas é a única certeza que a gente tem. As pessoas ainda têm dúvida e medo. Se isso é a única certeza, nada mais é certo, né? Que todo mundo vai morrer um dia. Sim. E, na realidade, a gente deveria estar pronto para morrer hoje. Que posso morrer hoje, que tá ok. Mas é que eu tenho que ainda criar meu filho, eu tenho que ainda fazer uma faculdade. Então, sabe aquela história de que você nunca está ali vivendo, literalmente? Sim. Quando você tem 30 anos, você achava que só com os 20 que você estava bem, com 30 você já acha ruim. Mas quando você tiver 40, você vai achar que com 30 você estava bem, com 40 você vai estar ruim. Então, você nunca vai estar satisfeito. Porque justamente você falou de um ponto que talvez a gente vai falar mais no final. Eu vou fazer esse resgate, né? De como a gente enxerga isso, a forma que quer viver, que quer viver e que quer planejar tudo que você está vivendo, tudo que você está fazendo com presença, com plenitude, independentemente das coisas que venham acontecer. Né? Porque a gente não sabe se vem acontecer. Né? Aquela história. Então, de você manter esta presença é algo, na realidade, é algo que mais traz longevidade. É o aqui e agora. O que a gestalterapia fala sobre o aqui e agora. Eu acho que quando a gente está vivendo em plenitude nesse aqui e agora, realmente a gente não está pensando em resgatar, nem alcançar nada. Eu estou vivendo e desfrutando daquilo que eu tenho. E isso já gera uma sensação de satisfação e bem-estar que vai certamente reverberar ao longo do tempo, né? E a soma disso lá na frente só pode ser positiva. A Ana Cláudia Quintana, médica e especialista em cuidados paliativos, ela sempre fala que o envelhecimento e que a velhice, na verdade, é uma corrida, né? É como se a gente fosse fazer uma maratona, né? E ela diz, como é que você está se preparando? Não dá para ir no split, né? Exatamente. Como é que você tem se preparado para essa maratona, né? Então, eu acho que alinhar exatamente essas escolhas e esses hábitos frente a esse envelhecimento que você pensa ter, sonha em ter, porque acho que também o envelhecimento é um tema que, até que seja a minha realidade, é um tema que eu evito, né? É como a morte. Eu acho que isso se assemelha nesse sentido de ser quase que um tabu. Não é a minha realidade. Ninguém pensa nisso com 30 anos. Mas deveria pensar com 30, não com 60. Exatamente. Mesmo porque eu acho que as prioridades aos 20, aos 30, são muito mais exatamente pensando nessa estética, né? Até tem um meme muito interessante na internet que é uma moça saindo da academia e ela com o shortinho dela, ela diz assim, super feliz saindo do meu dia que eu vim buscar só saúde. E aí dá um close assim no bumbum dela e ela assim, saúde. E quando a gente fala em escolhas e hábitos de vida saudáveis, não só estamos falando dessa espera para entender como é que isso pode ser benéfico pra gente. Claro que eu penso, Moema, e penso que você compartilha também do mesmo pensamento, esses benefícios, eles acontecem imediatos também, né? Também.
Pois é, eu recebo, né, meus pacientes, assim, de forma com bastante frequência, que a pessoa, mas eu quero emagrecer rápido, então veio no lugar errado. Porque assim, por que veio no lugar errado? Porque aqui eu vou pedir para que você faça outras coisinhas antes de emagrecer. Porque se você estiver doente, estiver com anemia, estiver com qualquer outra coisa, é mais importante cuidar disso e emagrecer vai lá no fim da fila. Sim. E eu sei que até eu posso perder por isso, mas eu não posso me corromper porque a pessoa está querendo fazer uma coisa que eu sei que não vai ser bom para ela dentro da minha sanidade. Sim. E tem uma passagem do livro, que você falou uma coisa aí que eu me lembrei muito do livro do Hermann Hesse, que é Siddhartha. E ele falou que ele estava lá andando, numas andadas dela, ele acabou conhecendo o Buda. E ele era um monge, e ele perguntou, mas o que você sabe fazer? Ele disse, eu sei pensar, jejuar e esperar. Mas isso serve para quê? Ele disse, deve servir para alguma coisa, né? Pensar, jejuar e esperar. Então, assim, se não tem comida, tô bem, eu sei esperar e eu consigo pensar. Tanto que é engraçado porque ele fala sobre travessias, né? Sobre travessias. E que por mais que você busque, a resposta está em você mesmo, né? E essa questão do esperar é algo que está muito, muito fora de modo defasado. Ninguém quer esperar. Para que eu vou esperar se eu tenho inteligência artificial que me coloca numa posição estratosférica e que eu vou estar super lindo e feliz ali exposto quando eu não quero acordar de manhã, eu não quero preparar meu café da manhã com calma, eu não quero, né, fazer um movimento de alongamento para acordar o corpo, eu não quero nem pisar no chão porque é sujo, eu não quero... Né? Então, assim, é algo literalmente multifatorial, é complexo, e o planejamento do envelhecimento, ele é demorado, ele é longo. Então, por isso que está em desuso, está meio que defasado. E aí foi alterado ao longo dos anos o que é o sentido real de envelhecimento saudável, né? Se você ver aí, o que mais tem são clínicas de envelhecimento anti-age, que é a base de medicamentos extremamente que mudam o metabolismo ou o físico da pessoa a partir de alterações hormonais e que em prol de eu quero ser saudável. Não é. Isso poderia ter um outro nome, porque meio que mascarou, corrompeu, que é longevidade, literalmente, né? Porque a longevidade é você ter uma vida, né, plena, com muita vida ao longo dos anos máximos que você puder ter. Sim, exatamente. No Ayurveda, né, existe tipo um módulo inteiro, chama Rasayana. É como se fosse um módulo, chama Chikitsa Rasayana. Então, é tudo sobre como manter-se jovem. E lá tem a parte de estética e embelezamento também, mas não é nada químico. Não tem nada contra você querer ter um cabelo sedoso, uma pele, né? Uma compleição na sua pele, ou então um organismo. Não tem nada. Na verdade, esta é a ideia. Sim. Mas como eu posso ter, como eu posso querer galgar uma plenitude dos meus órgãos se eu estou inflamando, se eu estou intoxicando, se eu coloco drogas na minha pele, que é o maior órgão que eu tenho no corpo, para ir para dentro e com certeza é metabolizado no fígado. Sim. Aí, na clínica que eu trabalho, tem a assistente lá da dentista, que ela é, né, uma querida, ela disse, por que você não vem colocar, olha, você pode colocar de graça. Eu disse, de graça, nem injeção na testa eu não quero, minha filha, porque... Aí ela disse, pois toda vez que sobe a doutora, coloca em mim, viu? Porque, aí eu disse, Soninha, você sabe pra onde... Eita, você falou o nome dela. Você sabe pra onde vai essa toxina, porque o povo botóxico, chama toxina botulínica, porque a pessoa pode usar, mas use sabendo, vai para o seu fígado. Então, quem metaboliza não só isso, mas tudo, é o seu fígado. Então, você não está só intoxicando ou alterando, você está ali exigindo do seu fígado, né? O que eu acho que deve ser exposto é a honestidade. Sim. Olha, eu acho que não existe, nós temos o livre-arbítrio, entre aspas, né? Enfim, entre aspas, que é relativo, mas a gente precisa ter honestidade. Sim. Olha, se você pode querer escolher isso, mas vai prejudicar suas enzimas hepáticas, vai aqui também ter alguma coisa assim e tal, e expor. Eu quero mesmo assim. Então, vamos.
É muito interessante, eu acho que, principalmente porque eu acho que hoje em dia as pessoas, elas obviamente, quando vão oferecer um produto, elas oferecem aquilo que sem dizer exatamente o benefício desse produto, mas não dizem necessariamente aquilo que esse produto também pode provocar. Inclusive, nas mídias sociais, nós temos hoje, cada dia surge um influenciador novo, né? E esses influenciadores, parte do trabalho deles é exatamente fazer publicidades de determinados produtos. Então, às vezes as pessoas aparecem, eu emagreci tomando isso, minha pele ficou melhor quando tomando eu comi tal colágeno, tal goma. E não param de surgir produtos aí no mercado exatamente que estimulam essa necessidade da gente recorrer a esses tipos de produtos para que supostamente a gente melhore a nossa aparência, o nosso corpo, enfim. No seu ponto de vista, de acordo com a sua concepção e com aquilo que inclusive você trabalha na sua clínica, o que seria hoje um estilo de vida saudável? O que seria hoje fatores que podem sim proporcionar a esse sujeito uma melhor qualidade de vida? Eu vou tentar ser sucinta, porque isso que você perguntou agora é uma coisa muito extensiva, né? Mas, de forma, né, mais resumida, é que, infelizmente, já que você colocou lá no início, é questão de privilégio, sim. Infelizmente, a alimentação é quase que impossível de você alcançar todos a micronutrição que o seu corpo precisa. Porque o solo está pobre, cada vez mais pobre, estéril, cada vez mais estéril. A cenoura que você come hoje, a que a sua avó comia, uma cenoura tinha 8 vezes mais vitamina A, por exemplo, do que a que tem hoje. E assim você estende para a laranja, para os tubérculos, para os vegetais e frutas de maneira geral. Então, de forma, mas eu como saudável, mas infelizmente os alimentos, eles estão pobres, cada vez mais pobres. Por isso que é muito comum você avaliar um paciente de forma de pegar um exame simples, bioquímico, ele vai ter deficiência de vitamina, não só D, porque é um outro tipo de metabolização, mas de magnésio, zinco, cálcio e todo que é a parte da micronutrição. E aí você conseguir elaborar e agregar um bom produto, que eu acho que essa parte da farmacêutica também, ela tem trazido para agregar. Eu acho que da indústria farmacêutica, de tudo que oferece, eu não gosto de falar eu acho, porque é uma coisa muito pequena, né? Mas, enfim, dentro do meu universo, de tudo que oferece, acho que 5% é uma coisa muito legal, que vai ser bom e vai te impulsionar para frente, que são os suplementos dessa micronutrição, ômega 3, de boa qualidade. E isso sim, com certeza, pode estar agregando. Mas tem outras coisas invisíveis que a maioria das pessoas não se atentam para isso, né? E que é que a gente fala, né? Eu faço curso de medicina muito sutil também e que ainda é muito pouco abordado, mas a gente não está só adoecendo simplesmente porque estou comendo uma cenoura com agrotóxico, ou então só porque estou, enfim, vivo em São Paulo e respiro um ar poluído, porque tomo água que é contaminada com cloro em excesso, eu não consigo, e aí rouba nutriente da minha tireoide, eu vou ter alteração tiroidiana, e isso acontece o tempo inteiro no nosso corpo, a gente está ficando intoxicado. A gente está intoxicado. E não só por isso, mas por micro-organismos, né? Se a gente pensar, a gente é tudo que come, não, a gente é 10%, tem até o livro 10% humano, né? Sim. Que já sabe que não é 10%, que não é só aquilo, que tem trilhões de bactérias e fungos. Eu quero matar tudo isso, o que eu faço? Uso álcool em gel? Não tem como, elas têm que viver numa certa simbiose com a gente. Nós somos meros hospedeiros dessa turma. Sabes que já não é 10%, mas é no mínimo o dobro de micro-organismos que regem a gente mais do que as nossas células humanas. Então, eu preciso considerar que toda esta parte não humana em mim, porque não humana, são micro-organismos que não têm cérebro. Sim. Né? Vírus, bactérias, fungos e tudo isso. Existem uns que são essenciais para a nossa digestão, para a nossa metabolização, para o nosso funcionamento, mas tem muitos que são neurotóxicos, que altera a minha digestão, provoca anemia. Por que a gente vive assim numa geração demencial além, assim, precoce, né? Porque tem uma toxina que vai lá no meu cérebro, que ela se sai do local dela. Toxina não, micro-organismos, fungos, parasitas, vermes, lombriga, tudo sem imaginar, a gente tem isso. Sim. E quem trata isso hoje em dia?
uma parcela pequena da população. Então, você está sendo regido por isso, porque eu estou ansioso. A gente percebe isso muito claro, muito fácil de ser palpado em pacientes autistas, que eles têm uma hipersensibilidade também intestinal. Então, eles por isso têm uma alimentação adequada, ajustada para esse tipo de paciente, porque eles têm uma hipersensibilidade, não só nos órgãos do sentido, mas também na digestão. E aí, quando você faz uma limpeza de terreno biológico, imagina assim, o que é terreno biológico? É uma coisa, às vezes, difícil das pessoas entenderem na prática. Imagine um aquário que você está lá e você largou dele e o aquário está com a água super turva, super embaçada, que os peixes daqui a pouco começam a morrer e que as algas ali também vão apodrecendo. E você vê um aquário límpido. Imagina, o aquário é o seu corpo humano, já que a gente é composto com essa água, né? E esse aquário límpido, onde as coisas funcionam, as algas depositam ali o que é preciso, e o peixe come, a toxina é eliminada de forma adequada. Então, a limpeza do terreno biológico, ela é importante, né? Então, não só essa nutrição, a gente às vezes coloca tanta nutrição para dentro, tá só nutrindo os vermes, seu biofilme. Então, assim, é algo que você até potencializa muitas vezes um desequilíbrio que você tem. Sim. Quem tem neurotoxina, por exemplo, e não faz essa limpeza de terreno biológico, o remédio que ele toma, o alimento que ele... vou comer brócolis, que é um alimento do cérebro. E não adianta nada, porque você está contaminado, você está, né, alterado. E a gente precisa pensar no invisível também, porque a gente, assim, essa cultura ocidental, a gente é muito pragmático. Sim. Eu só quero conhecer o que eu enxergo. O que é que eu enxergo? Crer, né? É alimento, é uma água e tal, mas tem coisas que você não está enxergando, concorda? Mas elas existem. Mesmo que você não esteja enxergando, elas existem. A gente não pode desconsiderar isso, porque não é algo tão sutil, apenas que está no campo que é invisível. Não, é algo que é palpável, existe. Se você colocar uma gotinha no seu microscópio, você vai ver que está lá. A investigação é muito importante, né? E você dizia antes o quanto esse paciente saber da sua própria saúde, ter consciência sobre si mesmo, auxilia exatamente para que ele perceba quando houver alguma alteração, quando surgir algum sintoma. Exatamente para que a gente possa observar essas causas, observar como a gente pode intervir nisso, entendendo que ações isoladas não serão nada mais, nada menos que ações isoladas e não irão reverberar nesse todo. Não irão reverberar nessa transformação e nessa mudança. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais se desresponsabilizando desse todo, transferindo e atribuindo essa responsabilidade exatamente aos manipulados, às suplementações, tudo aquilo que for algo que eu só preciso ingerir, que eu só preciso lembrar do horário. Eu preciso comprar. Eu tenho um amigo que ele disse, não, Moema, que eu fiz paguei $10 mil lá no check-up, que foi de tudo, avaliou todos os meus genes. Eu disse, olha, por mim você tinha feito só um hemograma aqui no vizinho da sua casa, que é R$5 que você fosse pagar, e você acordasse cedo para ir tomar um sol, fazer caminhada. Eu fui indicar ele para um outro amigo que é personal, ele disse, ô Moema, ele não sabe nem andar. Eu disse, então ensine ele a andar. Como é que ele vai treinar? Eu disse, então ensine ele a andar primeiro. Então, vê que tipo de investimento aqui você está fazendo. Sim. É no suplemento de boa qualidade, livre de metal tóxico, com selo e tal, ou poxa, não, preciso acordar bem, preciso dormir bem. E aí, se você não faz o básico, aquela coisa lá não vai funcionar. O básico bem feito, é melhor que você fique só no básico. Sim. Se eu não tenho condições de tomar um ômega 3 de boa qualidade, então eu não vou proteger meu cérebro. Faça o básico, não se contamine tanto, né? Durma cedo, acorde cedo, tome sol, coma bem, toma água de boa qualidade. Então, só isso já vai funcionar mais do que quem faz nada disso e toma um ômega 3 de ótima qualidade. E vive uma vida desregulada, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que observar exatamente, pelo menos, a redução de dano que é possível fazer nos nossos hábitos, né? Se fazer o ideal não é possível, mesmo que esse ideal seja o básico, que a gente pense como a gente pode reduzir esses danos. Eu acho que a gente precisa se responsabilizar pela vida que a gente tem, entendendo que ela vai sim reverberar, que a gente está sim vivendo menos, falando da nossa bolha, né? Falando exatamente para quem talvez esse episódio esteja chegando, mas é preciso que a gente pense como nós temos nos preparado para isso
isso, entendendo que é uma urgência pensar sobre esse assunto, né? Exatamente porque nós temos fugido cada vez mais, tentando evitar cada vez mais a ideia e essa imagem daquilo que realmente o envelhecimento traz, o processo de envelhecimento natural traz, e a gente tem tentado escapar, né? Recorrendo muitas vezes a essas soluções que estão sendo vendidas, e a gente se afasta daquilo que é o básico e daquilo que seria o essencial, né? Eu acho que a natureza já nos concede aquilo que é essencial, ainda que ela esteja atingida, ainda que ela esteja manipulada já, mas eu acho que é muito importante que a gente volte para o essencial, que a gente dê voz, dê espaço para que o essencial seja de novo esse centro da nossa vida, né? Quanto mais desconcentrado nós estamos, quanto mais desequilibrados nós estamos, geralmente mais afastados nós estamos do que é essencial, né? Quanto mais barulho a gente escuta, quanto mais confusão a gente tem na nossa vida, mais doente você tá. Exatamente, mais doente a gente tá. E uma coisa que você falou sobre o estado pré-demencial e como esses sintomas demenciais estão aparecendo de maneira muito precoce, inclusive eu tenho comentado com você que no consultório eu tenho observado isso tem me gerado uma certa preocupação, e a gente precisa observar quais são os fatores que estão potencializando isso, né? Um dos estudos, eles indicam, inclusive, sobre a perda de massa magra, como a falta de músculo pode ser... Força na perna, né? De retorno. Como isso pode ser um fator que pode, sim, apresentar um risco maior para as demências, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como essa alimentação, ela também pode ser uma espécie de prevenção, inclusive na diminuição desse risco de demências. Dentro de uma das recomendações que a gente vai deixar para o final, e já que você falou isso agora, existem uns pilares que a gente precisa seguir, né? De forma bem geral, que serve para todo tipo de gente, né? De jovem a mais velho. São esses pilares, que é você ter uma alimentação adequada, a atividade física, um sono reparador e o seu momento de silêncio, né? Que aí cada um faz da sua maneira. Esses pilares vão trazer, é o que mais está ligado, é o estilo de vida que mais está ligado à longevidade. Dentro dessas qualidades, dessas 4 qualidades, o que mais é comprovado cientificamente é que o que mais evita ou diminui o envelhecimento de forma precoce é a atividade física. Dentre todos esses pilares, é a atividade física, porque é uma forma de você estar oxigenando é a base de tudo. Então, quando você oxigena esse tecido, que é quando você fala, quem tem perna fraca tende a ter demência mais precoce, né? É uma ligação que eles estão fazendo bem direta. Sim. Por isso que fortalecer os seus músculos, porque a perna é um órgão, é o membro maior que você tem no corpo. Então, portanto, onde tem mais massa muscular? O músculo é o tecido ativo do corpo que faz oxigenar, que faz proteger seus ossos quando você estiver mais velhinho, e que faz proteger essa parte estrutural também do cérebro, né? E essa questão da demência é um nível de degeneração. Sim. E aí, como a gente sempre fala e falou agora, é multifatorial, né? Por exemplo, a falta de exercício ok. E a alimentação, o que mais atrapalha? São as gorduras saturadas. Todo mundo fala da gordura trans, acha que é o pior, né? A gordura trans não é pior porque você consome menos. A gordura saturada é o que você mais consome. Onde é que está a gordura saturada? Estão as carnes, de maneira geral. Então, parece que você consumir menos carne, e aí eu não estou falando em vegetarianismo, e claro, existem os benefícios, né? Mas diminuir o consumo de carnes, diminui esse grau de envelhecimento, né? Você pode, ao invés de comer um bife de 200, comer de 100 e não comer como a base da sua alimentação. E o açúcar também, né? A gente vê o açúcar, ele tá lá já abaixo disso, tá? Mas o açúcar, ele faz mal em partes fragmentadas do nosso corpo. A gente pode dar nomes para isso, né? Porque açúcar no cérebro pode ser o Alzheimer, açúcar no sangue é o diabetes, açúcar nas articulações é a artrose, a artrite e por aí vai, né? E a gente tem esses desequilíbrios por causa dessa alimentação, que isso não é alimento, diga-se, é produto alimentício, né? Quando você fala em alimento, e qual é o oposto disso? Quando você começa a comer fibras integrais não é aveia, cereal, granola, é o alimento, são os vegetais, são as frutas, o alimento natural, integral, é o alimento natural, não é essa granola integral, não, estou falando do alimento. Então, isso é o que mais traz essa jovialidade, não só para o cérebro, mas também para o corpo como um todo.
Sim, é interessante porque essa globalização do alimento, né, na verdade da alimentação, faz com que o aumento do consumo de ultraprocessados seja hoje uma das principais causas, inclusive, dessas ameaças para o nosso estilo de vida e para a nossa saúde a longo prazo, né? Mas agora sim, queria que você deixasse as suas recomendações, as suas orientações e que, como você disse, serve a qualquer um que esteja disposto, né, a escolhê-las e segui-las. Então, é o top, né? O primeiro lugar. E eu acho que as pessoas estavam esperando algo nesse sentido da alimentação. Mas o que é que mais alonga o telômero, o que mais faz você viver bem, é a respiração. A respiração, né? E não é uma forma, é uma coisa energética, não, é físico. A gente tem um pulmão que tem uma capacidade e você usa 1/3 ou 1/5 da capacidade do seu pulmão. Então, não respirar acelerado ou encurtado, encurta a vida também. Imagina, é como se a gente nascesse com determinada quantidade de respiração. Então, se você usa rápido, uma analogia que eu costumo fazer é com a tartaruga. Uma tartaruga, ela coloca de 3 a 5 respirações por minuto. Logo, ela vive 300 anos. E a gente faz o quê? O contrário, né? Aquela respiração mais encurtada e rápida. E, portanto, a gente vive menos. Então, essa é a parte, assim, mais dominante. Como eu falei, serve a todo mundo. E como você começar a praticar isso, é pelo menos para resumir, né? Porque foram feitos vários estudos a partir de 5 minutos, de 3 minutos, e aí foi para lá, foi para cá, e ver o que é viável, né? Sim. De pelo menos você fazer 3 longas respirações 3 vezes ao dia, né? Aí tem vários nomes, tem a respiração japonesa, tem os pranayamas, e tem algumas formas de você respirar, né? Lentamente, a forma de você oxigenar ou conectar os seus tecidos. Sim. E o segundo lugar, o que eu queria falar, é sobre os 4 juntos, tá? Na linearidade. Tá se aproveitando? Tô me aproveitando, né? O segundo é tudo isso. É a alimentação, é a atividade física, é um sono reparador e é o silêncio, né? Então, tudo isso parece com que você tenha um estilo de vida mais saudável, que não é fácil. A gente fala de uma forma tão comum de falar, para ser saudável, atividade física, alimentação. É isso. Mas ninguém inventa mais a roda. Tudo já existe. Sim. Agora, a questão é que as pessoas estão aprimorando, mas não estão fazendo o básico. Entre você saber e você fazer, também é uma grande distância, um grande caminho a ser percorrido. Né? Então, isso é a dica, assim, principal para quem quer ter uma vida mais longeva e com mais vida, né? Sim. Não só aquela vida por viver, uma vida que tenha propósito, que tenha felicidade. No Ayurveda, a gente costuma dizer que o corpo forte e a mente saudável, então você está liberto do sofrimento. E só assim você pode perceber a felicidade, que a felicidade ela existe, mas a gente não consegue se conectar com ela, porque você já viu uma pessoa que está doente, que está enferma, e ela está feliz, plena, ela não vai estar, né? E a doença, eu falo da doença mental, ou física mesmo. Sim. Então, eu acrescentaria nessas dicas a disciplina, a regularidade e a constância. Não adianta você fazer uma corrida, uma caminhada hoje, não adianta você comer bem amanhã. Tudo isso será fruto de uma construção. Sim, claro. Tudo isso será fruto da associação desses hábitos. Então, a gente não pode considerar que fazer uma vez na vida, outra na morte vai funcionar. A gente precisa de disciplina, né? Aquela história de que adulto faz o que tem que ser feito. Quem faz o que quer é criança. É criança. Eu diria até que nem é criança. Se bem educada, se dentro de uma casa que já prega, que na sua própria dinâmica, né? Exatamente. Faz com que esse sujeito entenda, desde muito novo, inclusive, aquilo que faz bem, para que possa, inclusive, ter acesso a boas escolhas, porque como a gente reforçou aqui ao longo desse episódio inteiro, nós falamos muito sobre escolhas, mas escolhas faz quem é consciente e quem tem acesso a possibilidades. Quem não tem, eu acho que a gente não consegue abranger aqui nem culpabilizar o sujeito por más escolhas ou por não ter condições de efetivamente construir essa tal qualidade de vida, exatamente por se tratar de um privilégio. Como tudo que eu falo, meus clientes já sabem sobre isso, quando a gente fala de privilégio, eu digo sempre que se somos privilegiados, devemos honrar os nossos privilégios. Se a gente tem consciência de o que nosso irmão ao lado não tem, se a gente tem consciência da situação do mundo, da situação do nosso país, que a gente possa criar uma consciência e que a gente possa honrar aquilo que nós temos acesso. Isso fará com que a gente desfrute desse aqui e agora, que a gente desfrute dessas condições de vida que a gente tem e de que certamente a gente viva uma vida com qualidade apesar dos pesares. Nós vivemos uma sociedade moderna que tudo nos impõe.
que tudo nos pede, que vivemos na urgência, que vivemos com pressa, e é muito importante que a gente respeite os limites do nosso corpo e que a gente fortaleça esse corpo e esse espírito para que essa mente funcione a nosso favor. Eu espero que a gente goste, quero agradecer a Moema pela presença, como sempre, muito rica. A Moema é uma profissional que eu indico, assim, realmente de olhos fechados, como se diz, porque a consulta dela é um verdadeiro bálsamo pra gente. Não é só uma consulta de orientação, mas, sobretudo, uma escuta de acolhimento, de escuta, né? E de atenção de modo individual para cada sujeito. Cada um funciona de um modo, cada organismo precisa de uma atenção específica, e a Moema faz isso como ninguém. Muito obrigada. Amei a nossa conversa e até a próxima. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês que estão nos escutando. Até o próximo episódio.